Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Chegamos na lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre a salvação pela graça. O nosso textuário está em Romanos 5 e verso 18. A verdade prática nos diz: a nossa salvação é fruto único e exclusivamente da graça de Deus. Romanos 5, versículos 6 a 10, versículo 15, 17, 18, 20, capítulo 11 de Romanos e verso 6. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Hoje nós vamos estudar sobre a lei e a graça. Nós vamos ver que a lei nos conduziu a Cristo, a graça revela que a lei é imperfeita, o favor imerecido de Deus, fé e graça, a salvação pela graça, onde nós vamos estudar com base no livro de Romanos, como bem está na nossa leitura bíblica em classe. Amados irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a graça de Deus, o favor imerecido, onde nós vamos estudar que a graça é uma dispensação. A graça é uma dispensação bíblica, onde nós vamos estudar exatamente aqui uma dispensação bíblica. Então a graça está aqui no meio da história das dispensações. Nós temos 3 dispensações: a primeira, a segunda e a terceira. Onde nós vamos encontrar essas dispensações? Dentro da revelação que Paulo teve no seu encontro com Jesus, quando ele foi até o terceiro céu. Então nós temos 100% esta revelação escrita exatamente no livro de Efésios, onde nós vamos encontrar exatamente esta revelação aonde? Quando Paulo vai tratar, quando ele vai falar aqui, em Efésios 3 e 9, certo? Da dispensação do mistério. Aqui nós vamos ver exatamente Efésios 3 e 2, a dispensação da graça. E aqui nós temos em Efésios capítulo 1, versículo 10, a dispensação da plenitude dos tempos. Então, a graça é uma dispensação bíblica. Esta é a teologia paulina 100% bíblica, onde nós encontramos na escrita estas revelações que ninguém pode irrefutá-los, porque está na Bíblia as 3 dispensações. O que nós observamos é que Deus sempre teve misericórdia. Então nós temos a misericórdia de Deus do começo, lá no Éden, desde Adão, até antes do juízo. Na verdade, o juízo, diz a Bíblia, é sem misericórdia. Então, quando chegar no juízo final, não há mais misericórdia. Então a misericórdia é somente quando houver vida física. Então Deus usa de misericórdia. Porque quando Adão pecou, primeiro, segundo, terceiro, nós temos aqui a primeira morte, que foi a espiritual. Então foi instantânea. Esta morte aqui foi instantânea. Certo? Então Adão morreu espiritualmente, ficou separado de Deus por causa do pecado. Então esta foi a primeira morte, a espiritual. Então quando Adão recebe a sentença, que é o juízo, que é a morte, aí nós temos ela, a espiritual, a física e a morte eterna. Então Adão sofreu em primeira mão a morte espiritual. Segundo, gradativamente, Adão sofreria o quê? A sua morte física. E no fim,
ele sofreria a morte eterna. Então, por misericórdia de Deus, Deus atuou aqui e fez com que ele esperasse o tempo da sua vida física se acabar, para ele escolher, enquanto estava vivo, se ele queria continuar na morte, porque o fim dele seria a eternidade todinha sem Deus. Então, o juízo final seria condená-lo para viver eternamente sem Deus. Então seria a morte eterna. Mas Deus, com a sua misericórdia, que é diferente de graça. Então a misericórdia de Deus é tudo isso aqui, ó, misericórdia. Então a misericórdia de Deus vai até antes do juízo. Quando chegar no juízo, não há mais misericórdia. Então Deus não atua mais com misericórdia no juízo. Quanto à vida, como se diz, há esperança. E nós vemos que exatamente aqui, que Deus ele quis ter misericórdia antes da lei, antes no Antigo Testamento, e depois nós vemos que quando chega na dispensação da graça, a misericórdia de Deus se encarna. Então era necessário que viesse, conforme diz o escritor João, ele escreve no capítulo 1 que por Jesus veio. Veio o quê? A verdade e a graça. A graça e a verdade. Então a graça é uma dispensação bíblica que é através dela que Deus ele projeta os seus planos e seu pacto para com a humanidade. Então, a dispensação é um meio de Deus falar com o homem naquele tempo, naquele período, através de seus pactos. E hoje nós temos o pacto da nova aliança, que é a dispensação da graça. Aí nós observamos o seguinte: nessa dispensação da graça, ela surge com a encarnação do Verbo. Então, quando o Verbo se encarna, a graça de Deus é manifestada. Então, ela vem até os homens. Então, há muitas pessoas que confundem misericórdia com graça. Vale lembrar e sempre ressaltar que Deus sempre teve misericórdia. Somente no juízo final que Deus não atuará mais com a sua misericórdia, que será sem misericórdia o juízo, conforme diz a Bíblia. Mas nós temos na Bíblia essa dispensação que está registrada no livro de Efésios. Aí nós vemos o seguinte: o trabalhar de Deus e a capacidade que Deus tem de amar as pessoas durante todo esse período, sem elas merecerem. Então, Deus usa de misericórdia, usa do seu amor e usa da sua graça. Então, esta é a bondade de Deus, que trouxe a sua misericórdia sobre todo mundo. Então, a misericórdia de Deus atuava no Antigo Testamento, antes da lei, desde Adão, passando pela lei e indo até aqui, ó, conforme nós temos colocado o juízo aqui. Ok? Então, por que Deus teve misericórdia? Primeiro, porque Deus quis. Conforme diz o escritor aos Romanos, Paulo escreve aos Romanos, dizendo que Deus quis ter misericórdia. Então, não é pelo querer humano, não é por decisão humana, mas é porque Deus quer ter misericórdia. Então Deus, durante a trajetória humana, Deus ele tem misericórdia de Abel, de Enoque, de Elias, até mesmo durante a lei, que a lei deveria matar Davi, porque ele pecou o pecado de adultério e de homicídio, mas Deus não mata Davi, porque Deus teve misericórdia. O que nós observamos é o seguinte:
que a misericórdia de Deus está atuando em todo esse período da humanidade. Mas a graça é uma dispensação, que ela está no meio das duas dispensações, entre o mistério e a plenitude dos tempos. Então, na dispensação do mistério, ela vem desde a eternidade. Desde a eternidade, quando Jesus atuava como capitão dos exércitos do Senhor, no meio dos anjos. Mas, quando chega Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus vai criar a terra e os homens, aí nós vemos que Deus atuará enviando o anjo do Senhor, ainda na dispensação do mistério. Somente em Lucas capítulo 2, nós vamos ver o nascimento de Jesus, é onde vai se dar o início da graça, aonde vai vir a graça, a nova dispensação. Então se encerra a dispensação do mistério, que estava oculta em Deus, e é revelado agora esse mistério, que é Cristo, a graça de Deus, que é assim manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Com isso, nessa dispensação que estamos até hoje, ela vai se findar exatamente no arrebatamento da igreja, onde dará início à dispensação da plenitude dos tempos, aonde vai desenrolar a grande tribulação, os juízos de Deus que está no Apocalipse e o Armagedon. Então são estes os tempos dos fins, que é uma outra dispensação bíblica. Então nós observamos que durante toda a história, Deus interveio através da sua misericórdia, da sua bondade, da sua complacência, da sua graça para a salvação da humanidade. Então nós vemos, conforme diz a nossa lição, que Adão, ele peca. Então nós vemos o pecado de Adão aqui, ó, uma ofensa. Então temos uma única ofensa aqui, ó. Quando chega aqui na lei, aí nós temos muitas ofensas, muitas. Por que muitas ofensas? Porque a lei vai exatamente condenar o homem individualmente. Ou seja, nós temos dois juízos aqui. O juízo em Adão, que foi o juízo coletivo. Todos vão morrer em Adão, certo? Só que tem que esperar a morte aqui, tem que esperar que a morte chegue. Então esperar a morte aqui, nesse juízo aqui em Adão, ok? Quando chega na lei, aí é diferente. É o segundo juízo que Deus dá ao homem, que é o juízo individual. Aqui, Deus acha justo que a condenação do homem venha imediata. Imediata. Isto é, quem pecar morrerá. Adulterou, morre. Então, nós vemos que a lei trouxe a condenação individual para o homem. Então, em Adão, os homens esperavam morrer. Por exemplo, Caim, Lameque. O que é isso? Homens que viveram muito tempo, que matavam uns aos outros, mas que não morriam. Por quê? Porque a lei não existia aqui. Então era um povo sem lei. Então nesse período, quem reinava? A morte reinava, os pecados reinavam, até a vinda de Moisés. Por isso que Moisés trouxe a lei, que Deus deu no Monte Sinai. A lei, para condenar essas ofensas dos homens individualmente. Então, os homens agora não esperariam mais a morte chegar. Com 700 anos de idade, com 800 anos, 600, 900 anos. Então, os homens, se pecar, morrem instantaneamente. Mas Deus mandou o Senhor Jesus. Enviou o Senhor Jesus. E agora, por um único
dom, por um único dom, que é o dom da fé. Ele vai salvar exatamente todos os homens que morreram esperando nele. Esperando nele. Todos os que creem no Messias prometido, desde Gênesis 3:15, onde nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, a semente da mulher, que havia sido prometido desde a queda do primeiro homem. Veja a bondade de Deus. Aí nós vemos, meus amados irmãos, aqui a surpresa que os homens vão ter quando chegar na eternidade. Por quê? Porque, olha aqui, ó. Vamos apagar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Qual seria a surpresa, né? Então vejamos. Em Adão, Deus criou Adão justo. Mas ele pecou. Pecou. Mas Deus condenou por uma só ofensa. Essa única ofensa que Deus condenou ele, ó. Ou seja, Deus condenou Adão aqui. Essa única ofensa. Então a justiça de Adão para trás, que havia sido praticada, Deus rejeita essa justiça. Então a condenação veio por uma só ofensa. Uma só ofensa. Agora, todos os outros homens que vêm ao mundo, todos são injustos. Porque não há homem que não peque. Por isso que Deus interveio com a sua justiça aqui. Qual era a justiça? Por um ato de fé, de crer em Cristo. Aí nós vamos ver Jesus desconsiderar. Se crer em Cristo, ele vai desconsiderar as injustiças cometidas anteriores dos homens e vai justificar ele aqui, ao crer. Então, esta é a justiça de Deus. Por um homem entrou o pecado, a injustiça e a condenação, mas por um homem entrou o quê? A justiça divina e a salvação. Por isso que nós vamos ver aqui o seguinte, a grande surpresa que nós vamos ter. Porque não é pelas obras da lei, não é pela lei. Porque Jesus cumpre a lei, com isso, chama todos os que estavam na lei para ele. Porque ele vence a lei, vence o pecado e vence a morte. Desta forma, os que creem em Jesus, Jesus os salva, sem precisar da lei, sem precisar das boas obras. Por isso que muitos vão ser condenados, não é pelo pecado que ele comete, porque ele aceitou Jesus, mas ele pode ser condenado pelo pecado do irmão. Ou seja, se escandalizar pelo pecado do irmão, e até mesmo de se desviar, como muitos se fazem hoje, deixar Jesus porque fulano não anda direito. O que é isso? É que aquele fulano que não anda direito, se consertou com Jesus, pediu perdão, foi salvo. Mas aquela pessoa que se escandalizou, saiu da igreja, vai ser lançado no juízo final para o lago de fogo. Por quê? Porque ele não perdoou o irmão. Então ele vai ser condenado não pelo seu pecado, mas pelo pecado do irmão, que ele julgou e ele também exatamente não perdoou. Com isso nós observamos que, por não necessitar das obras da lei ou de nenhuma coisa para se fazer, porque Cristo já fez, por isso que muitos vão ter surpresa no céu. A samaritana foi salva porque Jesus disse, se você crer, ela diz, eu creio. Então pronto, está resolvido. Rios de água viva entrarão no teu ser. Falava do Espírito Santo. Aquele ladrão da cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nenhuma obra, só precisou da fé. Então é a fé somente. Por isso que muitos são salvos por baixo da porta. Por quê? Porque em UTIs, onde a oportunidade está se passando, ele vai se agarrar com Jesus.
antes de morrer. Então, por debaixo da porta, Jesus tira ele do inferno e leva para o céu. Então, Jesus, ele salva todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome dele. Então, nós observamos o seguinte, que é necessário o convencimento. Então, na graça, nós temos o Espírito Santo que convence o homem, 1, do pecado, 2, da justiça, 3, do juízo. Então, eu sou pecador, então o Espírito Santo me convence que eu peco. Com isso, eu tenho consciência da justiça divina, que enviou Jesus para morrer por mim, para ele me livrar do juízo, que é a morte eterna. Ok? Então, quem que faz isso? O Espírito Santo, na vida do homem. Então, me convenceu do pecado, me convenceu da justiça e me convenceu do juízo. Mas para convencer da justiça, vai precisar de leis. Vai precisar de juiz, vai precisar exatamente de defesa. Então, observamos que a justiça precisa de conhecimento de leis legais que venham provar que você é inocente. Por isso que nós temos no livro das leis, onde nós temos a condenação e a justificação, que é o livro de Romanos. É no livro de Romanos que nós vemos, olha aqui, ó, exatamente o que? Nós vamos ver no livro de Romanos, no capítulo de número 7, no capítulo de número 8, certo? E no capítulo de número 6. O salário do pecado é a morte. Então, problema da humanidade, pecado. Aí trouxe a morte. No capítulo 7 de Romanos, nós vamos ver a nossa aceitação a Cristo. Então, nós somos salvos pela graça, mas agora nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E no capítulo 8, nós vamos ver exatamente o nosso problema. Qual é o nosso problema? Vou já lhe informar qual é o nosso problema. Nosso problema não é mais o pecado, não é mais a morte, não é mais o inferno, nem mais o diabo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é exatamente a carne. Por que a carne? Porque é ela que quer exatamente fazer as coisas no nosso lugar. Porque nós aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo aqui, ó. Certo? No nosso espírito humano. A nossa alma e o nosso corpo precisam ser controlados, ser cheios do Espírito Santo. Porém, a carne, que é a junção da alma com o espírito, que quer mandar reger o corpo, ela não quer obedecer os regulamentos, as leis do Espírito de Deus. Com isso, a carne é o nosso maior inimigo. Por quê? Porque nós queremos cantar na carne, louvar na carne, pregar na carne, ensinar na carne. Nós queremos exatamente aconselhar na carne, falar em línguas na carne. Tudo isso na carne. Mas a Bíblia vai dizer que a inclinação da carne é morte. Olha aí o nosso maior inimigo. A carne. Então ela precisa estar morta. Por isso que Paulo vai tratar isso no capítulo 8. Porque nosso problema não é mais o pecado. Jesus já resolveu. Mas quando nós estamos em Cristo, o nosso problema agora é a carne. Mas veja aqui, meus irmãos. A justiça divina através do livro de Romanos. Vamos para cá. Então, nós estamos falando sobre a justiça da lei e a justiça da graça. Certo? Por que justiça da lei e justiça da graça? Isto está em Romanos, capítulo 10, versículo 5. Certo? Nós temos a justiça que provém da lei e a justiça que é da graça, que é a justiça da fé. Então, essa da lei veio por Moisés. Essa da graça veio por Cristo. Agora veja a diferença aqui, irmãos. A de Moisés veio através da lei. Então, através da lei veio
exatamente o quê? Então, em Moisés nós vemos o seguinte: qual é a justiça da lei? Nós podemos ver em Levítico, capítulo 18, versículo 5. O homem precisava, para ter a justiça da lei, entrar em uma carreira para ganhar um prêmio. Então nós tínhamos um prêmio aqui, ó, que era exatamente aqui, ó, o prêmio que nós vemos aqui, ó, certo? Que prêmio é esse aqui? Vamos aqui, qual é esse prêmio aqui? Levítico 18, 5. Ó. Então, todos em Moisés, os salmistas, os profetas, os juízes, exatamente todos que eram sacerdotes, certo? Então nós vemos aqui, ó, essa ruma de pessoas, reis, vinha tentando cumprir a lei. Irmãos, vou deixar bem claro. Deus enviou a lei para ser cumprida. Mas não tinha nenhum homem na terra que cumprisse a lei. Então seria justo Deus enviar a sua lei para a terra para o homem não cumprir? Claro que não seria justo. Agora, por que Deus enviou a lei se os homens não podiam cumprir? Por causa do pecado. Então, a resposta está: Deus enviou a sua lei para que os homens que não pudessem cumprir, ao cair por causa do pecado, pudessem buscar a misericórdia de Deus, até que viesse a graça. Então a graça era importante, porque era por causa da graça que todos iam ser salvos. A misericórdia de Deus atuava, enquanto os homens, tentando cumprir a lei, não conseguia. Mas, irmãos, Deus não vai dar nada ao homem que ele não possa cumprir. Então, se os homens não podiam cumprir, Deus tinha que enviar alguém para cumprir. Só assim a justiça tinha que ser feita. E foi um homem que cumpriu. É claro que na humanidade não tinha nenhum homem que pudesse cumprir. Então veio um homem que nunca pecou, que cumpriu toda a justiça da lei. Então, por isso que Deus é justo. Quando ele enviou a lei, é porque ele tinha Jesus, que seria enviado à terra, ia cumprir toda a lei, no lugar de todos os homens que não cumpria. Então, todos os homens vinham tentando cumprir a lei. E no final aqui, ó, o homem que cumprisse a lei, ele viveria. Romanos 18, 5. Romanos 10 e 5. Levítico 18 e 5. É uma equação de Romanos. Então todos os homens vinham tentando cumprir, ó. Só que Jesus veio aqui na história, ó. Jesus entrou aqui na história. Então Jesus veio. Não caiu, não pecou. Chega no final. Aí Romanos vai me explicar que Deus cumpre a sua justiça, que é a da lei, em Cristo. Por isso que nós temos a graça. Porque na graça a justiça não é mais da lei. Se nós estamos na graça, nós não podemos estar mais na lei. Porque a justiça agora é da fé. O que é isso? É porque quando nós temos a fé em Cristo, nós cremos que Cristo cumpriu a lei. E se ele cumpriu a lei, ele levou o prêmio, que é a ressurreição dos mortos. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10 de Romanos, certo? Capítulo 10, versículos 5 e 6. Nós vamos ver, ó. Não diga no teu coração. Olha aqui, ó. Cristo já cumpriu isso aqui. Levou o prêmio da ressurreição. Então, Cristo estava na terra. Ele veio da onde? Do céu, do seio do Pai. Então, Cristo veio do seio do Pai. Então, nós vemos
que Cristo veio daqui, ó, do seio do Pai para a terra. Então, ó, que nós observamos o seguinte: não diga no teu coração, quem subirá ao céu para de lá trazer a Cristo? Ou seja, quem é que vai trazer a Cristo para ser? Ou quem descerá ao Hades? Quem descerá ao Hades para trazer de lá, reviver a Cristo? Ou seja, fazer com que ele ressuscite, saia da morte? Então, quem vai fazer isso? Jesus já cumpriu toda a justiça da lei. E conforme a justiça da lei, ele tinha garantia da vida de volta. Porque era reviver, viver, tornar a viver, conforme a cláusula que Deus determinou para quem cumprisse. Mas ninguém na terra cumpriria por causa do pecado. Era necessário Jesus vir cumprir toda a justiça de Deus. Então, quando ele cumpre a lei, ele recebe de volta a vida. Com isso, recebe a garantia que os nossos pecados estão cancelados. Então, há uma diferença, porque na lei se usava animais, o carneiro, para sacrificar. Mas na graça, foi o homem que morreu, foi Jesus que morreu por nós. Então, a justiça divina estava plenamente satisfeita. Então nós podemos observar que Deus cumpriu em Cristo a sua satisfação. Deus se agradou ao entregar Jesus para cumprir os seus projetos e planos que estavam traçados desde a fundação do mundo. Então, na lei, nós podemos ver o seguinte: na lei, nós podemos ver 4 características. 1, 2, 3, 4 características. Primeira, a do testamento. Segundo, mandamento. Terceiro, temor. Isto é as características da lei. E por último, o juízo. Veja a revelação da palavra. No testamento nós temos Cristo. Cristo é o nosso testamento. E no mandamento nós temos o Logos, a palavra, o verbo, o dabar. No temor nós temos o Espírito Santo. Isso é revelação, amado. No juízo divino nós temos o quê? No juízo, a condenação ou a absolvição. Ou seja, pela graça. A absolvição. Isto é, no juízo, o que é o juízo? Deus determinou a morte. Mas Jesus veio satisfazer toda a legalidade que estava sobre os homens, que deviam ser cumpridores da lei, da justiça divina, para que eles não entrassem em julgamento, em juízo. Então, quem cumpre a lei, a morte não tem poder sobre ele. Foi por isso que Jesus deu a vida e tornou ela de volta. Então, no juízo, é onde nós temos a condenação ou a absolvição. O que é isso? É o que nós vemos em Romanos. Romanos vai falar que a graça de Deus nos proporciona, a graça de Deus nos proporciona, exatamente. Por quê? Porque chega alguém que vai ser contra nós. Contra. Entendeu? Vai ter alguém que vai ser contra nós. Então nós vemos aqui a lei dos mandamentos, que consistia em uma ordenança, era contra nós. A morte contra nós. Nós temos Satanás, os pecados, todos contra nós. Aí nós temos também 2. O processo que
era colocado para justificar quem era contra. Ou seja, o inimigo. Então, o inimigo usava o processo através exatamente do promotor, certo? Para poder dizer que o réu, que somos nós, estamos condenados, porque estamos debaixo do pecado, debaixo da lei. Aí ele usa exatamente o processo para condenar nós aqui, ó, no juízo. É o 3. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos o seguinte. Paulo vai dizer: quem será contra nós? Pode vir quem for. Se é Cristo. A Bíblia diz: quem será contra nós? Romanos 8. E nós podemos ver isso em Romanos capítulo 8, aonde Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele já elimina aqui o inimigo. Quando chega no processo que vai tentar condenar nós, né? Que vai levar a nos acusar diante do juiz. Então, Cristo morre por nós e ele anula mais uma vez essa condenação. Quando diz: quem nos condenará? Ou seja, quem nos acusará? Se é Deus quem nos justifica. Então Deus nos justifica aqui em Cristo. Então quem nos acusará? Quando chega no juízo, está escrito que Cristo morreu por nós. Então quem nos condenará? Ou seja, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Então Paulo vai tratar de um julgamento que ele mostra logo o final do julgamento. Quando nem o inimigo, nem os promotores, nem o juízo, nem o processo, nada. Por quê, irmãos? Que ninguém é contra nós. Ou ninguém condena nós. Ou ninguém nos leva a juízo, porque foi uma obra perfeita de Cristo. Primeiro, Cristo nos elegeu, somos elegidos em Cristo. Esse é o primeiro papel fundamental. Como nós fomos eleitos em Cristo, e quem pagou o preço foi Jesus, então nós não tínhamos exatamente como pagar nossas contas. Nós éramos o cliente. Então Jesus, como advogado, chegou para nós e pagou a nossa conta, sem nós merecermos. Agora imagine aí, Jesus, nosso advogado, paga a conta do cliente, que somos nós, os eleitos, e vai diante do juiz. Quem é o juiz? O próprio pai do advogado. Tem a mesma cara. Foi ele quem disse: quem vê o pai, vê o filho. Quem vê o filho, vê o pai. Quem vê a mim, vê o pai. Aí Paulo diz: quem vai condenar se estão todos em família? Se está o eleito, se está o pai, que é o juiz, e se está o advogado, que é o filho, quem é quem vai condenar? Então, meus irmãos, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem morte, não tem pecado, nada. Só tem uma coisa que você deve ter cuidado, que é a carne, que é o pior inimigo de todos os crentes, a carne. Então, nós podemos observar aqui, para encerrar toda esta aula, o seguinte: foi Cristo quem morreu por nós e não foi o carneiro. Foi Cristo quem nos justificou. Aí nós vamos procurar a lei ou Cristo? Então quem é atleta corre legitimamente. Mas qual a lei? A da fé. Romanos 13:21. Então, nós que estamos em Cristo, nós temos a lei da fé. Nós podemos ver isso exatamente quando ele vai falar do sermão da montanha. Ouviste o que disse aos antigos, porém eu vos digo.
Então Cristo nos trouxe um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Esta é a lei da fé. Então, nós observamos o seguinte, que quem é inteligente e não é bobo, não entra na carreira que já foi cumprida. A carreira que Cristo já venceu. Senão vamos entrar num estádio vazio, atrás de um prêmio que não mais existe, se já teve um vencedor. Então, eu agora aceito a Cristo, creio em Cristo, sou batizado nele, com isso tenho coparticipação. Assim como ele morreu e reviveu, também morreremos nele e reviveremos nele. Isto é a graça de Deus, que nos faz participante da sua morte e da sua ressurreição. Que Deus abençoe ricamente. Não esqueça de apertar no like, no joinha. Compartilhe o vídeo e Deus abençoe a sua vida ricamente e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.